1.800 por mês. Você olha esse número e pensa, impossível guardar alguma coisa com isso. Aluguel, mercado, transporte, conta de luz, conta de água, filho, escola, remédio. Quando você soma tudo, parece que 1.800 some antes de você conseguir respirar. Mas tem gente que ganha exatamente 1.800 e guarda 300, 400 reais todo mês. Todo mês. Sem herança, sem renda extra, sem marido ou esposa que banca o resto. Sem milagre. E tem gente que ganha 3.500, quase o dobro, e chega no dia 15 no zero, sem saber para onde foi, sem conseguir explicar, sem conseguir mudar. A diferença não está no salário. Nunca esteve. Está no que essas pessoas fazem com ele. Nas decisões que tomam antes do dinheiro chegar na conta, nos hábitos que constroem ao longo do tempo, nos erros que aprenderam a não cometer. Nesse vídeo, eu vou te mostrar exatamente o que essa galera faz diferente. Cada hábito, cada decisão, cada erro que eles evitam e cada ajuste pequeno que no final do mês faz uma diferença que parecia impossível quando o salário caiu. Hábito 1. Eles tratam a reserva como conta fixa. Água, luz, aluguel. Essas contas você paga todo mês sem questionar, sem negociar internamente se vai pagar ou não, sem esperar sobrar dinheiro para então pagar. Você paga porque são obrigações, porque não pagar tem consequência, porque viraram automáticas. Quem guarda mais com menos, trata a reserva do mesmo jeito. Não é o que sobra no final do mês. É uma conta fixa como qualquer outra, com vencimento, com valor definido, com consequência se não pagar. A consequência de não pagar essa conta não é corte de água ou multa de aluguel. É permanecer vulnerável, é continuar sem margem, é chegar em qualquer imprevisto sem nada para usar e precisar de cartão, de empréstimo, de favor de alguém. Então, como eles fazem na prática? Assim que o salário cai, uma parte já vai direto para a reserva. Antes do mercado, antes do delivery, antes do Pix para amigo, antes de qualquer outra decisão financeira do mês. O valor pode ser R$50, pode ser 150, pode ser 300. O que importa não é o valor, é o momento. Primeiro a reserva, depois o resto. Esse princípio tem um nome técnico, pague a si mesmo primeiro. É o hábito financeiro mais documentado entre pessoas que constroem patrimônio com renda baixa. E o motivo é simples. Dinheiro que você toca antes de separar quase sempre some. Não porque você é irresponsável, porque o mês tem demanda infinita e o dinheiro tem limite. E quando existe demanda competindo com intenção, o que ganha quase sempre é a demanda. A reserva que sai antes não compete com nada, ela simplesmente não está disponível. E dinheiro que não está disponível não pode ser gasto. O erro de quem não consegue guardar é sempre o mesmo. Espera sobrar. Não sobra nunca. Nunca sobrou. E nunca vai sobrar enquanto o método for esse. Hábito 2. Eles sabem exatamente quanto gastam. Não aproximadamente, não mais ou menos. Exatamente. Quem ganha pouco e guarda muito, anota tudo. Ou usa o extrato do banco como espelho. Não para se punir, não para sentir culpa de cada café comprado, mas para enxergar. Porque quando você não sabe onde o dinheiro vai, ele some e você nem percebe. E o problema não são as grandes compras. As grandes compras você lembra. O problema são as pequenas. R$12 de assinatura esquecida de um aplicativo que você usou uma vez há 8 meses. R$8 de taxa bancária que o banco cobra todo mês e que você nunca questionou. R$30 de delivery que começou como exceção e virou hábito semanal. R$15 de estacionamento que você paga toda semana porque sair 10 minutos antes resolveria. R$22 de compra por impulso no caixa do supermercado. Sozinhos parecem nada, juntos comem R$200 por mês que poderiam estar na reserva. R$200 por mês são 2.400 por ano. Com 2.400 por ano, você tem uma reserva de emergência real. Você tem o primeiro passo para sair do ciclo. Você tem margem. E tudo isso estava saindo sem você perceber, porque ninguém tinha te mostrado o extrato com clareza. Como quem guarda faz isso na prática? Pega o extrato do mês passado, abre no banco, lê cada lançamento. Categoriza mentalmente ou num papel simples. Mercado, transporte, lazer, assinaturas, taxas, gastos que não lembro de ter feito. Essa última categoria é a mais reveladora. Quando você olha para o extrato e vê um gasto que não lembra de ter feito, você encontrou um vazamento.
E vazamento encontrado pode ser fechado. O erro é achar que controle financeiro é coisa de rico. É exatamente o contrário. Controle financeiro é o que permite que alguém com pouco chegue a ter mais. Quem tem muito pode se dar ao luxo de não controlar. Quem tem pouco não pode. Hábito 3. Eles cortaram os gastos invisíveis. Não os grandes. Não a TV a cabo que todo mundo fala para cortar. Os pequenos. Os que aparecem todo mês e nunca são questionados, porque individualmente parecem irrelevantes. Assinatura que não usa mais, mas que renova automaticamente todo mês. Taxa de manutenção de conta corrente que o banco cobra e que muitas vezes pode ser zerada numa ligação. Plano de celular de R$ 80 quando você usa metade dos dados e poderia pagar R$ 45. Seguro que renova todo ano sem você revisar se ainda faz sentido. Plataforma de streaming que você assinou para ver uma série e esqueceu. Mensalidade de academia que você não frequenta há 3 meses, mas que continua debitando. Cada um desses sozinho parece irrelevante, mas quem ganha 1.800 e guarda sabe fazer essa conta. R$ 12 de assinatura esquecida, mais R$ 35 de plano de celular desnecessário, mais R$ 40 de academia sem uso, mais R$ 20 de taxa bancária, mais R$ 25 de seguro que não precisa mais. São R$ 132 por mês, quase 10% do salário de volta no bolso, sem ganhar mais, sem fazer nenhum esforço produtivo, só revisando o que já estava saindo. Como eles encontram esses gastos? Um exercício simples. Pega o extrato dos últimos 3 meses. Olha tudo que se repete todo mês. Pergunta para cada item. Eu decidi ter esse gasto hoje ou ele simplesmente continua existindo porque eu nunca parei para questionar? A segunda resposta é gasto invisível. E gasto invisível não sobrevive à pergunta. Quando você faz a pergunta, você decide. Às vezes a decisão é manter, porque o gasto tem valor real na sua vida. Mas às vezes a decisão é cancelar. E cancelar é uma ligação de 5 minutos que devolve 30, 40 reais por mês, para sempre. O erro é revisar esses gastos só quando está no aperto. Quando você está no aperto, você revisa com ansiedade e corta tudo sem critério, inclusive coisas que tinham valor real. E depois de um mês de privação, volta a tudo que era antes. Tem que ser todo mês, com calma, como hábito, como quem faz manutenção preventiva antes que o problema apareça. Hábito 4. Eles compram com lista e sem fome. Supermercado é onde mais dinheiro escapa sem planejamento. Não porque o mercado é caro, porque você entra sem saber o que vai comprar. E o mercado foi projetado exatamente para isso. O cheiro de pão fresco na entrada, o produto mais caro na altura dos olhos, a promoção de leve 3, pague 2 em coisa que você não precisava de nenhuma. O chocolatinho no caixa quando você já está cansado depois de percorrer os corredores. Cada detalhe foi pensado por especialistas em comportamento de consumo para aumentar o valor do seu carrinho. Quem guarda mais com menos, entra no mercado com lista fechada e estômago cheio. Lista fechada significa que o que não está na lista não vai para o carrinho. Não porque é rígido demais, porque sabe que cada item fora da lista foi decidido dentro do mercado, no ambiente projetado para te fazer comprar mais. E decisão tomada dentro do mercado quase sempre custa mais do que decisão tomada em casa com calma. Estômago cheio significa que o cheiro de pão fresco na entrada não ativa a fome, que o produto em destaque não parece urgente, que o chocolatinho no caixa não parece necessário. Fome dentro do mercado é o gatilho mais poderoso de compra por impulso que existe, e é completamente evitável. Quem guarda mais com menos, também faz mais uma coisa que parece pequena, mas que acumula valor ao longo do mês. Pesquisa preços antes de ir, não em 30 lojas. Só compara o preço do mercado mais próximo com o segundo mais próximo nos itens que mais consome. Arroz, feijão, óleo, frango, leite. Esses 5 itens com 50 centavos a R$ 1 de diferença por unidade representam 20 a 30 reais por mês de economia, só na escolha de onde comprar. E troca a marca quando a equivalente mais barata entrega o mesmo resultado. Não em tudo. Nos itens onde a diferença de qualidade é imperceptível no dia a dia. Arroz de marca diferente cozinha igual. Feijão de marca diferente tem o mesmo sabor. Essas decisões juntas economizam 100, 150 reais por mês, sem abrir mão de nada essencial, sem sentir privação, só prestando atenção. O erro é achar que economizar no mercado é se privar. Não é. É prestar atenção no que você já estava gastando sem perceber. Hábito 5. Eles recusam parcelamento desnecessário. Parcelar parece solução,
Parece que você está comprando algo que não poderia comprar. Parece que o valor ficou menor. Na prática, é armadilha. Cada parcela que você adiciona é uma fatia a menos do salário do mês seguinte, e do mês depois, e do mês depois do seguinte. Quem ganha 1.800 e tem R$ 600 em parcelas fixas, não tem 1.800 disponíveis, tem 1.200. E se as despesas essenciais já consomem 1.400, esse mês está no vermelho antes de começar. Quem guarda mais com menos entende que parcelamento é comprometer o futuro. É pegar dinheiro que ainda não ganhou e já definir para onde vai. É reduzir a margem do mês seguinte antes do mês seguinte chegar. Eles só parcelam quando é inevitável e planejado. Geladeira que quebrou e não tem reserva para comprar à vista, parcela, mas não adiciona nenhuma outra parcela até essa acabar. Sapato que estava em promoção e estava na lista de necessidades, parcela em 2 vezes, mas revisa o orçamento do mês seguinte para acomodar. O que eles nunca fazem é parcelar por impulso. Ver algo, querer, calcular que a parcela cabe no mês e comprar. Porque a parcela caber no mês é diferente de o gasto ter sido planejado. Parcela que cabe, mas não foi planejada, é um comprometimento que você vai carregar nos próximos meses. E comprometimento que se acumula é a forma mais silenciosa e mais devastadora de reduzir margem financeira. A regra que quem guarda usa é simples. Se não tenho o dinheiro hoje, não compro hoje. Exceção para necessidade real, não para desejo. O erro é usar o parcelamento como extensão do salário. O salário não aumentou, a dívida futura sim. E dívida futura reduz a liberdade financeira do futuro, que é exatamente o oposto do que você está tentando construir. Hábito 6. Eles negociam tudo que dá para negociar. Plano de internet, mensalidade do celular, academia, seguro, plano de saúde. Quem ganha pouco e guarda muito, não aceita o primeiro preço. Não porque é difícil ou chato, porque sabe que o primeiro preço raramente é o único preço disponível. Como funciona na prática? Liga, fala que está pensando em cancelar porque encontrou uma opção mais barata. Pede para falar com o setor de retenção. Escuta a oferta. Na maioria das vezes, a oferta é melhor do que o que você está pagando. Uma ligação de 10 minutos pode economizar R$30, R$50 por mês. Em um ano, são R$600, quase metade de um salário mínimo, sem trabalhar mais, sem ganhar mais. Só usando o poder de negociação que você sempre teve, mas nunca exerceu. E não é só em contrato de serviço que essa negociação funciona. Funciona no consultório médico particular, muitos dão desconto para quem paga à vista. Funciona na loja de material de construção, o preço no balcão raramente é o preço final. Funciona no prestador de serviço autônomo, encanador, eletricista, pintor. Funciona em qualquer lugar onde existe uma pessoa do outro lado da negociação. O que quem guarda faz diferente é simples. Pergunta. Pergunta se tem desconto para pagamento à vista. Pergunta se tem uma opção mais em conta. Pergunta se existe alguma promoção não anunciada. A maioria das pessoas não pergunta por timidez ou por achar que é deselegante, mas não existe nada de deselegante em usar o seu dinheiro com inteligência. O erro é achar que negociar é coisa chata ou de quem está passando necessidade. É o oposto. É o hábito de quem respeita o próprio dinheiro e de quem entende que cada real economizado numa negociação é um real que pode ir para a reserva. Hábito 7. Eles revisam o orçamento todo mês. Não uma vez por ano quando o dinheiro acabou. Não quando entra em crise. Todo mês. Como revisão de rotina. Como manutenção. Porque o orçamento de janeiro não serve para agosto. Em janeiro a conta de luz é menor. Em agosto, o verão acabou e o ar-condicionado rodou o mês inteiro. Em janeiro, o plano de saúde tinha um custo. Em agosto, reajustou e ninguém revisou o orçamento para acomodar. Em janeiro, não tinha nenhuma parcela. Em maio, você parcelou algo planejado e o orçamento não foi atualizado. Orçamento que não é revisado fica desatualizado. E orçamento desatualizado é inútil, porque não reflete a realidade do mês que você está vivendo. Como quem guarda faz essa revisão? No começo de cada mês, ou no final do mês anterior, reserva 30 minutos. Pega o orçamento do mês passado, compara o que planejou com o que realmente aconteceu. Identifica onde estourou, mercado, lazer, transporte, identifica onde sobrou e decide para onde vai esse extra. Ajusta os valores do mês seguinte conforme a realidade que vê. Não é perfeição. Não precisa ser uma planilha complexa. Pode ser uma folha de papel, pode ser uma nota no celular. O que importa é o ato de olhar, de comparar intenção com realidade, de ajustar. Porque sem revisão, o orçamento é só um documento bonito que não muda nada. Com revisão, ele se torna uma ferramenta real que guia as decisões do mês seguinte.
O erro é montar um orçamento uma vez e achar que está resolvido. Orçamento é documento vivo, precisa ser revisado, ajustado e respeitado todo mês. Não porque você é organizado por natureza, mas porque a consistência ao longo do tempo é o que constrói o resultado que parecia impossível, quando você estava ganhando R$ 1.800 e achando que era impossível guardar alguma coisa. 7 hábitos. Nenhum deles exige que você ganhe mais. Nenhum deles exige formação financeira. Nenhum deles exige sacrifício radical ou abrir mão de tudo que dá prazer. Tratar a reserva como conta fixa. Saber exatamente quanto gasta. Cortar os gastos invisíveis. Comprar com lista e sem fome. Recusar parcelamento desnecessário. Negociar o que dá para negociar. Revisar o orçamento todo mês. Isso é o que quem ganha R$ 1.800 e guarda R$ 300, R$ 400 faz diferente de quem ganha R$ 3.500 e chega no zero no dia 15. Não é talento, não é disciplina sobre-humana, é escolha, é atenção, é consistência. Guardar mais ganhando menos não é sobre fazer sacrifício, é sobre fazer escolhas conscientes que a maioria não faz. Não porque não sabe, mas porque nunca parou para pensar. Você acabou de parar. Agora é só escolher por onde começar. Um hábito. Essa semana. Só um. E quando esse estiver instalado, você adiciona o próximo. E o próximo. Até os 7 virarem parte de quem você é. Não esforço. Não tarefa. Não disciplina. Identidade. E quando guardar vira identidade, o resultado que parecia impossível com R$ 1.800 começa a aparecer. Todo mês.